As manifestações de junho estão completando um ano e a população ainda se pergunta se elas transformaram de fato o país. Às vésperas da Copa, os protestos continuam e ameaçam atrapalhar o Mundial. A cena já se tornou comum nas ruas da cidade. Hoje, manifestantes do movimento Sem Teto participaram do ato que interditou a Avenida Paulista, no centro da capital. Mas desde junho do ano passado, professores, médicos, motoristas de ônibus, sem teto, estudantes, partidos políticos, todos foram às ruas pedindo mudanças. Alguma coisa tem que ser feita, né? Mais difícil, mas a gente consegue, a gente chega lá. O movimento Passe Livre iniciou a grande onda de protestos no país, em um ato contra o reajuste de 20 centavos nas tarifas do metrô e dos ônibus de São Paulo. As manifestações começaram tímidas e aos poucos foram crescendo. Houve reação da polícia e as ruas foram tomadas em quase todo o país. Em junho, a gente viu que uma massa de gente começou a entender que é possível participar da política de outro jeito, diretamente. Sérgio ficou cego de um olho durante as manifestações. Fotógrafo, ele foi atingido por uma bala de borracha disparada pela polícia. A lembrança que eu tenho é da truculência, que a polícia infelizmente praticou naquela noite do 13 de junho. Depois que a prefeitura e o governo do estado decidiram revogar o aumento das tarifas de ônibus e de metrô, o que se viu foi a pulverização dos movimentos. Nenhuma causa se mostrou tão forte para unir o povo na rua novamente. Além da falta de objetividade, o grupo radical conhecido por Black Bloc pegou carona nas manifestações e, pela violência empregada, afastou o público das manifestações. Este final de semana, o jornal Estado de São Paulo entrevistou integrantes do movimento Black Bloc, que admitiram uma possível ajuda do crime organizado para promover o caos durante a Copa. Se nada muda, a porta para a violência, para diferentes tipos de violência está aberta, né? Uma questão, assim, eu acho que deveria ser muito bem pensado e repensado quais são as consequências dessa atividade política. Uma pesquisa do Datafolha, realizada durante a greve de motoristas de ônibus, demonstrou que para 73% da população, os protestos causam mais prejuízos do que benefícios. Tá exagerado. Exagerado. Fica complicado, não ajuda a gente, só atrapalha a gente aqui. Paulo participou de quase todas as manifestações de junho do ano passado. Para ele, mesmo sem muitos resultados concretos, os protestos mudaram o país. Abre um novo ciclo de perspectivas para a população, vendo que é possível transformar a sociedade como um todo. Bom, daqui a pouco, na próxima reportagem, nós vamos falar sobre aquela agenda positiva que o Congresso trabalhou, ver o que realmente foi para frente. A gente comenta já, mas eu queria comentar com vocês e saber da opinião dos senhores sobre essa organização, esses manifestantes do Black Blocs, dizendo que vão se aliar ao crime organizado e tocar o terror durante a Copa do Mundo. O que vocês acham dessa postura? Você acha que eles sabem exatamente o teor do que eles disseram para o Brasil? Olha, eu li essa reportagem domingo, foi feito pelo Olivaldo Santana no Estadão, e acho que todos os que leram ficaram extremamente preocupados, porque ele conversou com vários lideranças, inclusive que participam de vários estados, não só aqui em São Paulo, e colocou dessa relação que ocorreu, inclusive, aqui em Presidente Venceslau, entre membros do Black Bloc com o PCC. Eu acho que aí é um perigo esse tipo de relação, evidentemente, não tem nada a ver com a política, isso daí é marginalidade. Eu acho que os Black Blocs acabaram, em certo momento, afastando os reais manifestantes das ruas. Essa me parece a questão central. Como se fosse uma mão invisível de alguém que quisesse retirar aquela massa de milhões que foram às ruas, se for somar todas as manifestações que ocorreram pelo Brasil, e eles, claro, que afastaram. As manifestações, vejam, algumas tinham 30, 40 mil pessoas, hoje tem quantas? 500, 200, 300, algumas 1.000, 1.500. E, consequentemente, aquele manifestante que foi às ruas em todo o Brasil, Brasília, Rio, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, desapareceu. Eu queria só destacar um último ponto nesse momento, e Ayrton, que em São Paulo, evidentemente, que o movimento começou por causa da questão do preço das passagens, mas antecede a São Paulo, vale lembrar, o movimento começa em Porto Alegre em questões as mais amplas, que envolvia a mobilidade urbana, mas envolvia uma questão central, que era a questão dos gastos da Copa. No Brasil, o móvel de luta, Rio, Brasília, Porto Alegre, por exemplo, a questão central era os gastos da Copa. Em São Paulo acabou adquirindo essa particularidade e essa questão dos gastos permitiu colocar questões de como é gasto o dinheiro público, como ele é mal gasto.
Isso foi muito importante. Pena que, com a entrada dos black blocs, milhares de manifestantes sinceros acabaram saindo das ruas e eles acabaram favorecendo esse sistema corrupto, petrificado que nós temos. Ailton. William, eu tive a oportunidade de ver a passagem de alguns desses garotos que fazem parte do Black Box. Alguns garotos, outros já mais 25, 30 anos. A aparência deles é uma aparência de quem estava determinado a realizar determinada ação, fazer alguma coisa de concreto. Eu me lembro até que meu carro estava numa posição que atrapalhava um pouco a passagem deles. Eles fizeram um movimento, como quisesse, dizendo, olha, sai daí, senão vai ter alguma coisa e tal. Então, há um potencial nesses jovens, nessas pessoas, que é um potencial de violência intrínseco a eles, que deságua nessas manifestações de quebra-quebra de tudo aquilo que representa o sistema capitalista. Então, eles são o quê? São comunistas? Não, não são. Eles são socialistas? Não, não são. Eles são anarquistas? Não, não são. O que eles são? E a hora que surge essa notícia de que se aproximam do crime organizado, então fica mais difícil de entender esses movimentos. Eu acho que, nesse contexto, eles têm que ser repelidos como se repele o marginal que pratica crimes. Eu acho que a polícia, os mascarados que estiverem em manifestações, têm que ser tratados de uma forma diferenciada daqueles que estão lá expondo a sua cara e dizendo o que querem. Porque o mais estranho na manifestação hoje em dia, William, é que quando nós fazíamos manifestação contra a ditadura, nós queríamos apoio do povo para a nossa causa. O movimento do Passe Livre queria apoio do povo para que o passe, a tarifa não aumentasse, não é? Então, a gente não faz nada que seja contra o interesse do povo. Agora, quando você bloqueia uma via e milhares, porque são milhões de pessoas que são prejudicadas, que apoio de povo você está buscando? Você está buscando uma anarquia qualquer. Então, isso tem que ser bem pensado.